Capítulo 22. Salmo de Davi. Davi dedicou a Yahvé as palavras desse cântico, quando Yahvé o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: Yahvé é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo. Nele me abrigo, meu escudo, minha arma de salvação, minha fortaleza, meu refúgio, meu salvador. Tu me salvas da violência. Louvado seja Deus quando invoco Yahvé. Sou salvo dos meus inimigos. Os laços da morte me cercavam. As torrentes de Belial me apavoravam. Os laços do Sheol me estreitavam. As ciladas da morte diante de mim. Na minha angústia invoquei Yahvé. Ao meu Deus lancei meu grito. Ele escutou do seu templo a minha voz, e o meu clamor chamou aos seus ouvidos. E a terra treme e vacila. Os fundamentos do céu estremecem. Pela sua ira eles oscilam. Fumo se eleva de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Dela saíram brasas inflamadas. Ele inclina os céus e desce. Uma nuvem escura debaixo dos seus pés. Cavalga um querubim e alça voo. Planou sobre as asas do vento. Ele estabelece a treva ao redor de si como uma tenda. O crivo das águas, nuvem sobre nuvem. Um fulgor diante dele, brasas de fogo ardiam. Nos céus Yahvé troveja, o Altíssimo faz ouvir a sua voz. Lança flechas e as dispersa, um clarão e as desvia. Os fundos marinhos aparecem, os fundamentos do mundo se descobrem, ao estrondo de Yahvé, pelo hálito que exalam suas narinas. Do alto ele manda-me tomar, ele me retira das grandes águas, ele me livra do meu inimigo poderoso, de meus adversários mais fortes do que eu. Eles me esperavam no dia da minha desgraça, mas Yahvé foi para mim um apoio, saindo para me pôr ao largo. Ele me libertará, pois se comprazeu em mim. Yahvé me devolvera segundo minha justiça. Yahvé me devolverá segundo minha justiça. Me atribuirá segundo a pureza das minhas mãos. Pois eu guardei os caminhos de Yahvé, e não fiz o mal, afastando-me de meu Deus. Todos os seus julgamentos estão diante de mim, e não me afasto de seus decretos. Sou íntegro para com ele, e me guardo do pecado. Yahvé me retribuirá segundo minha justiça, segundo a pureza que tenho a seus olhos. Com o fiel, tu és fiel. Com o homem íntegro, tu és íntegro. Com aquele que é puro, tu és puro. Mas com o esperto, tu és sagaz. Tu salvas o povo pobre, e teus olhos fixam os ativos para os abaixar. És tu, Yahvé, minha lâmpada. Yahvé ilumina minha treva. Contigo eu derroto a razia. Com meu Deus eu salto a muralha. Deus, seu caminho é íntegro. A palavra de Yahvé é provada. É um escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Quem então é Deus exceto Yahvé? Quem é uma rocha exceto nosso Deus? Esse Deus, ele é praça forte e poderosa. Ele desembaraça meu caminho e ele é íntegro. Ele iguala meus pés aos das costas e me mantém de pé sobre minhas alturas. Ele instrui minhas mãos para o combate e coloca meus braços sobre o arco de bronze. Tu me dás como escudo tua salvação, e não cessas de me atender. Tu alargas meus passos sobre mim, e meus tornozelos não vacilam. Persigo meus inimigos e os extermino, e não volto sem que sejam aniquilados. Eu os aniquilei, abati e não puderam levantar-se.
eles caem sobre meus pés. Tu me cingiste de força para o combate, curvaste sobre mim meus agressores. De meus inimigos tu me livras a nuca. Aqueles que me odeiam, eu os massacrei. Eles olham, mas não há salvador. Para Yahvé não há resposta. Eu os trituro como o pó da terra, eu os esmago como a lama das ruas. Tu me livras das querelas de meu povo. Tu me guardas como chefe de nações. Pessoas que eu não conhecia me servirão. Filhos de estrangeiros se submeterão a mim, abrindo o ouvido, e me obedecerão. Filhos de estrangeiros se enfraquecem, tropeçando por causa de seus entraves. Vive Yahvé, bendito seja seu rochedo. Seja exaltado o Deus da minha salvação. O Deus que me dá as vinganças, que abate sobre mim os povos, que me subtrai de meus inimigos. Tu me exaltas acima de meus agressores. Tu me libertas do homem violento. Também eu quero te louvar, Yahvé, entre as nações, e quero cantar em honra do teu nome. Ele engrandece as vitórias de seu rei, e age com fidelidade para com seu ungido, para com Davi e sua descendência para sempre. Capítulo 23. Últimas palavras de Davi. Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meio de mim, a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Aquele que governa os homens com justiça, governa com o temor de Deus. Ele é como a luz da manhã ao nascer do sol, na manhã sem nuvens, que faz brilhar depois da chuva a grama da terra. Não é assim para minha casa junto de Deus, pois ele estabeleceu para mim uma aliança eterna em tudo ordenada e bem segura. Não faz ele germinar toda a minha salvação e todo o meu prazer? No entanto, a gente de Belial é toda como os espinheiros que se rejeitam porque não se podem pegar com a mão. O homem que os toca é cheio de ferro e de madeira das lanças, e são queimados no lugar. Os valentes de Davi. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Isbaal, o Aquemonita, chefe dos 13, foi quem brandiu a sua lança matando 800 de uma vez só. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 valentes, ele estava com Davi quando eles desafiaram os filisteus. Eles se reuniram para o combate, e os homens de Israel subiram. Mas ele se levantou e combateu os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou colada à espada. Naquele dia, Yahvé operou uma grande vitória, e o exército retornou após ele, mas só para apoderar-se dos despojos. Depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita. Os filisteus se haviam reunido em Elequi. Havia ali parte do campo coberto de lentilhas. O exército fugira diante dos filisteus. Ele, porém, se pôs no meio da parte do campo e a defendeu, e venceu os filisteus. Yahvé operou uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e vieram, no tempo da colheita, encontrar Davi, na gruta de Odolã, enquanto a companhia dos filisteus acampava no vale dos Refraim. Davi estava então no refúgio, e os filisteus tinham um posto de guarda em Belém. Davi revelou esse desejo. Quem me dará a beber a água do poço que existe à porta de Belém? Os 3 valentes abriram passagem através do campo filisteu e tiraram a água do poço que existe à porta de Belém. E a trouxeram e ofertaram
e ofereceram a Davi. Ele, contudo, não quis tomá-la e ofereceu em libação a Yahvé. Disse ele: Que me livre Yahvé de fazer tal coisa. É o sangue dos homens que foram arriscando a sua vida. Por isso, ele não quis beber. Isso fizeram os 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe e filho de Sávia, era o chefe dos 3. Foi ele que vibrou a sua lança matando 300 e alcançou fama entre os 3. Ele foi mais ilustre que os 3 e veio a ser seu capitão, mas não foi contado entre os 3. Banaías, filho de Joiada, filho de um homem valente, prodígio em façanhas, originário de Cabsel, foi quem abateu os 2 heróis de Moabe, e foi ele quem desceu e quem matou o leão no poço, num dia de neve. Foi ele também que matou um egípcio de bela aparência. O egípcio trazia na mão uma lança, mas ele o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Isso foi o que fez Banaías, filho de Joiada, e alcançou fama entre os 3 valentes. Ele foi mais ilustre do que os 30, mas não foi contado entre os 3. Davi o colocou na chefia da sua guarda pessoal. Asael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elcanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, o Arodita, Elica, o Arodita, Elis, o Feletita, Ira, filho de Assis, o Tecuíta, Abiezer, o Anatotita, Sabeni, o Usaíta, Salmão, o Aoita, Marai, o Netofatita, Elode, filho de Bana, o Neofatita, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías, o Farotonita, Edai, das torrentes de Gaás, Abi, Albon, o Arabatita, Asmote, o Baurimita, Eliaba, o Salbonita, Jazem, o Gunita, Jonatas, filho de Sama, o Ararita, Ayam, filho de Sará, o Ararita, Elifalet, filho de Asbal, filho do Macatita, Aliam, filho de Actofel, o Gilonita, Essai, o Carmelita, Faraai, o Arabita, Igaal, filho de Natã, de Soba, Bani, o Gadita, Seleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de João, filho de Sávia, Ira, o Jeterita, Garebe, o Jeterita, Urias, o Eteu, no total 37. Capítulo 24. O recenseamento do povo. A ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, e faze o recenseamento de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, o chefe do exército que o acompanhava: Percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berzebeia, e fazer o recenseamento do povo, a fim de que eu saiba o número da população. Joabe respondeu ao rei: Multiplique Yahvé teu Deus o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que aos olhos do Senhor, meu rei, o vejam. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Mas a ordem do rei se impôs a Joabe e aos chefes do exército. E Joabe e os chefes do exército deixaram a presença do rei para recensear o povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroê e a cidade que está no meio do vale. E chegaram aos Gaditas, perto de Jazer. Em seguida foram a Galaade e a terra dos heteus em Cádiz.
e voltaram a Dan e Jaã e arredores, na direção de Sidônia. Depois alcançaram a fortaleza de Tiro e foram a todas as cidades dos heteus e dos cananeus e chegaram ao Negueb de Judá, em Bezebeia. Tendo percorrido toda a terra, chegaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava 800.000 homens de armas que portavam a espada, e Judá 500.000. A peste e o perdão divino. Depois disso, o coração de Davi se descompassou por ter recenseado o povo. E Davi disse a Yahvé: cometi um grande pecado. Agora, ó Yahvé, perdoa essa falta ao teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quando de manhã cedo Davi se levantou, Yahvé tinha dito ao profeta Gade, o vidente de Davi, essa palavra: vai dizer a Davi, assim diz Yahvé: eu te proponho 3 coisas, escolhe uma e eu a executarei por ti. Então Gade foi ter com Davi e lhe disse: que queres que te aconteça? Que 7 anos de fome caiam sobre a tua terra, ou que andes 3 meses fugindo do teu inimigo, que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre o teu país? Reflete agora e decide sobre o que devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. Caímos nas mãos de Yahvé, porque é grande sua misericórdia, mas não venha eu cair nas mãos dos homens. Yahvé mandou a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia determinado. E 70.000 homens do povo morreram, desde Dan até Bezebeia. O anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para a exterminar, mas Yahvé se arrependeu desse mal. E disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira tua mão agora. O anjo de Yahvé estava perto da eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que feria o povo, disse a Yahvé: sou eu quem pecou. Eu sou quem cometeu o mal, mas aqueles e o rebanho que mal fizeram. Venha a tua mão e caia sobre mim e sobre a minha família. Construção de um altar. Nesse mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse: sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Areúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Araúna olhou e viu o rei e os seus servos que se aproximavam dele. Ele saiu e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. Disse Araúna: por que veio o rei, meu senhor, a mim, seu servo? E Davi respondeu: para adquirir de ti esta eira, a fim de construir nela um altar a Yahvé. Assim a peste deixará o povo. Então disse Araúna ao rei: que o senhor, meu rei, a tome e ofereça o que lhe parecer bem. Aqui estão os bois para o holocausto, a grade e o jugo dos bois para a lenha. Araúna dá tudo isso ao rei. E Araúna disse ao rei: que Yahvé teu Deus se compraza com tua oferenda. Mas o rei respondeu a Araúna: não, eu quero comprá-la por preço, pois não quero oferecer a Yahvé meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi adquiriu a eira e os bois por dinheiro, 50 siclos. Davi construiu ali um altar a Yahvé e ofertou holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então Yahvé teve piedade da terra e a peste deixou Israel. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.